Neste vídeo eu vou te mostrar passo a passo como que você faz para dimensionar o cabo num circuito elétrico. Muita gente tem dúvida na hora de dimensionar o cabo para um circuito de tomada ou para algum chuveiro, tem dúvida, não sabe qual cabo escolher. Então neste vídeo eu vou te mostrar passo a passo, técnicas simples para você conseguir dimensionar o cabo da maneira correta. Assim a sua instalação vai estar protegida, você vai ter uma margem de segurança e a sua instalação vai funcionar perfeitamente. Beleza? Então bora lá! Fala galera, beleza? Nelson Barbosa aqui, do Elétrica em Foco. Se você gostou desse assunto, desse vídeo, se você quer aprender mais sobre dimensionamentos, deixa aqui seu like e se inscreva no canal. O que você precisa levar em consideração na hora de dimensionar um cabo elétrico, na hora de dimensionar o cabo de um circuito? Primeiro, você precisa saber qual equipamento que você está ligando. É um chuveiro? É um circuito de tomada? É um circuito de iluminação? É um circuito de tomada específica? O que você está instalando? Depois que você viu o que você está ligando, qual que é a tensão de trabalho? É 127 volts? É 220 volts? Se é dentro de uma indústria, é 380? Qual tensão você está trabalhando? Terceiro ponto, existe na norma uma seção mínima para essa instalação? Por exemplo, se você está fazendo um circuito de iluminação, não importa que é uma lâmpada só. A norma exige que para circuito de iluminação você utilize cabo de no mínimo 1,5 mm. Então não adianta você colocar um cabo de 0,75, um cabo de 0,5 mm. Por quê? Porque vai estar fora do padrão. A norma exige no mínimo 1,5 mm. Se você quiser usar acima de 1,5, se a sua instalação pedir mais do que um cabo e meio, perfeito, sem problema nenhum. Só que você tem que usar no mínimo 1,5. E para tomada? Tomada de uso geral, as famosas TUG, a norma exige no mínimo cabo de 2,5 mm. Então você não pode pegar aquele cabo que você comprou para fazer a iluminação de 1,5 mm e ir lá e querer instalar uma tomada. Não, tá errado. A norma exige no mínimo 2,5 mm. Existem outros fatores que também influenciam na hora de você fazer o dimensionamento, na hora que você estiver fazendo um projeto, que você tem que consultar a norma e ir vendo nas tabelas aonde que você se encaixa. Por exemplo, quantos circuitos tem dentro daquele eletroduto? Nossa, mas por quê? O que os outros circuitos vão influenciar na hora de dimensionar? Por exemplo, você tem um conduíte desse daqui que está embutido lá na parede, está chumbado na sua parede. Em um circuito você vai ter no mínimo 2 cabos. Vai estar passando aqui 2 cabos dentro do conduíte. Aí você pega e passa mais um circuito. Pega e passa mais um, passa iluminação, passa tomada de uso geral, tomada de uso específico, passa tudo dentro desse conduíte. O que vai acontecer? Esse conduíte vai ficar lotado, vai ficar cheio de cabo aqui dentro. O que vai acontecer? Com a corrente elétrica passando por esses cabos, ele vai elevar a temperatura dentro do conduíte, ele vai elevar a temperatura ali em volta dos cabos. Aumentando a temperatura do cabo, você aumenta também a resistência elétrica dele. Então, ele vai começar a se opor mais à corrente elétrica, ele vai dificultar a passagem da corrente elétrica. E quanto mais ele dificulta, quanto mais tem resistência, mais ele aquece e mais a resistência sobe novamente. Então vai virando uma bola de neve. A temperatura começa a subir muito, a resistência do seu cabo sobe e a capacidade de condução cai. Assim o seu cabo que, por exemplo, um cabo de 2,5 mm para um circuito só dentro do conduíte, suporta lá 21 A, 24 A. Aí você soca lá 3, 4 circuitos no mesmo conduíte, essa capacidade de 100% dele, que seria 21, 24 A, já cai para quanto? Cai para 70%. Por quê? Porque o calor ali dentro aumenta muito, beleza? Então você tem que se atentar a isso, vale a pena conferir na norma, segue lá a tabelinha, é bem simples, bem passo a passo. Aí você deve estar pensando, beleza, eu já sei que lá tem vários circuitos lá dentro do conduíte, eu sei que o cabo está aquecendo, eu sei que ele diminui a capacidade de condução, mas e aí, como que eu resolvo esse problema? Não tem mais conduíte para mim passar aqui, o que eu faço? Aí você precisa fazer o quê? Aumentar o diâmetro do cabo. Se você estava passando um cabo de 2,5, agora você precisa passar um cabo de 4 mm, que aí ele vai ter mais cobre, ele vai ter mais área
para conseguir passar essa corrente elétrica e entregar 100% do que o seu equipamento pede, beleza? Então se atente a isso. Tente dividir bem os circuitos. Se esse conduíte está lotado, tenta passar por outro, nem que você dá uma voltinha a mais, mas tenta não sobrecarregar os conduítes. Eu vou te dar aqui um exemplo simples do chuveiro elétrico, que é o que é mais utilizado nas residências, é onde o pessoal tem mais dúvida e vai ficar fácil de você entender. Então, se você ainda não deixou seu like, pô, você tá de brincadeira, né? Deixa seu like, que essa explicação aqui do chuveiro eu tenho certeza que você vai gostar. Então vamos lá, ó. Você tem um chuveiro. Lembra que eu te falei que o primeiro ponto você tem que saber qual equipamento que você está ligando e qual que é a potência dele? Então vamos lá. Eu estou ligando um chuveiro elétrico, ele tem 5.500 watts de potência. Beleza. Na primeira situação, o nosso chuveiro está sendo ligado em 127 volts. 5.500 watts dividido por 127 volts, eu vou ter uma corrente nesse circuito de 43,3 ampere. 43 ampere, puxa na tabelinha de cabo, é só você digitar no Google, tabela de cabo, tabela de corrente nominal de cabos. 43 ampere, qual cabo que você vai utilizar? Você não pode utilizar um cabo do mesmo valor ou abaixo, você tem que utilizar acima. Um cabo que suporta essa corrente tranquilamente é o cabo de 10 milímetros quadrados. Então você vai utilizar um cabo de 10 milímetros, que aguenta lá na casa dos seus 48, 50 ampere. Beleza, então o seu cabo aguenta 50 ampere, o seu chuveiro consome 43, você tem 7 ampere ali de margem de segurança, beleza, vai funcionar certo. E agora, qual disjuntor você escolhe? Ah, vou colocar um disjuntor de 60, né? Aí não desarma. Não, mano. Você vai colocar um disjuntor de 60, vai fritar o seu cabo e o disjuntor não vai desarmar. Por quê? Porque o cabo aguenta 48 e o disjuntor desarma lá com 60, 63, o cabo vai derreter e o disjuntor não desarma. Eu já falei isso inúmeras vezes aqui no canal. Eu vou deixar aqui embaixo o vídeo de como você dimensionar disjuntor, como você dimensionar disjuntor geral, e tudo isso vai te auxiliar na hora que você estiver dimensionando. Então você coloca o quê? Cabo de 10 milímetros, disjuntor 50 ampere. Ponto final, disjuntor de 50 ampere. Assim o seu chuveiro vai estar protegido e a sua instalação também, o seu cabo também, beleza? Agora eu vou pegar o mesmo exemplo desse chuveiro que era em 127 volts, agora eu vou fazer a conta dele em 220. Lembra que eu falei que você precisa saber qual que é a tensão que você está trabalhando? Agora a gente calculou em 127. Agora eu vou calcular em 220 para você ver a diferença. Vou pegar os mesmos 5.500 watts, o chuveiro tem a mesma potência, só que agora ele é ligado em 220 volts. 5.500 watts dividido por 220, eu tenho uma corrente de quanto? 25 ampere. 25 ampere eu vou utilizar qual cabo? Se você puxar na tabela, o cabo de 4 milímetros aguenta 28 ampere. Nossa, olha, eu tenho 28 ampere. Tenho 3 ampere de segurança. Posso usar o cabo de 4 milímetros? Poder até pode. Eu te recomendo? Não, eu não te recomendo. E eu vou te falar o porquê daqui a pouco. Qual cabo eu usaria? Eu usaria um cabo de 6 milímetros. O cabo de 6 milímetros aguenta o quê? 36 ampere? Você vai utilizar qual disjuntor? Eu vou utilizar o quê? Eu vou utilizar um disjuntor de 32, porque assim a sua instalação também vai estar protegida. Se a corrente passar de 32 ampere, ela vai desarmar e não vai ter forçado o seu cabo, não vai ter sobrecarregado o seu cabo, porque o seu cabo aguenta mais do que 32. Então assim o seu chuveiro está protegido e a sua instalação também. E agora eu vou te mostrar aqui o porquê que eu falo que você tem que ter uma margem de segurança. Lembra que eu utilizei o cabo de 6 milímetros que aguenta 36 ampere? Eu poderia ter colocado o cabo de 4 milímetros que aguenta 28. Só que aí vamos supor que o seu chuveiro de 5.500 watts queima. Tá lá aquele inverno, você vai tomar aquele banho quentinho que você quase não abre o registro, seu chuveiro foi lá e queimou. Aí você falou assim, pô, vou comprar um chuveiro melhor, vou colocar um chuveiro que esquenta um pouco mais aí para não passar tanto apertado aqui nesse frio. Aí você foi lá e comprou um chuveiro de 1.000 watts a mais. Você comprou um chuveiro de 6.500 watts. 6.500 watts agora, dividido por 220 volts, agora você vai ter uma corrente de quanto? Agora com um chuveiro de 6.500 watts, você vai ter uma corrente de 29 ampere e meio. 29 ampere e meio. Lembra que se você tivesse escolhido um cabo de 4 milímetros, ele aguentava 28 e agora a sua carga puxa 29,5?
E aí, você vai trocar a sua instalação inteira? Você vai trocar todo o cabo do seu chuveiro porque você quer trocar de chuveiro? Você vai trocar tudo? Tá vendo por que eu falo que você tem que deixar a margem de segurança? Mas como a gente optou por usar o cabo de 6 milímetros que aguenta 36, ainda está longe dos 29,5 amperes que vai começar a consumir agora. Então a sua margem de segurança, você pode trocar o seu chuveiro que a sua instalação aguenta tranquilamente. Assim você não tem que se preocupar em mexer na sua fiação. E lá o seu chuveiro era de 32 amperes, ainda está dentro. 29 amperes, o chuveiro não tem corrente de pico. Eu falo sobre curva de disjuntor. Eu vou deixar aqui embaixo também que essa tensão de pico, essa corrente de pico, na verdade, ela influencia na hora que você estiver escolhendo a curva do disjuntor, B, C ou D. Eu vou deixar aqui o vídeo também que eu falo um pouco mais sobre isso. Então você conseguiu entender o porquê que você tem que deixar a margem de segurança, porquê que você tem que dimensionar o cabo da maneira correta, porquê que você tem que dimensionar o disjuntor da maneira correta? Você teve que trocar o seu chuveiro, colocou um chuveiro de potência maior e a sua instalação estava preparada, o seu disjuntor estava preparado. E por que eu não levei em consideração aquele lá que eu falei para você, fator de agrupamento, quantos circuitos está passando? Porque geralmente no chuveiro é um conduíte que sai do quadro de distribuição e já vai direto lá para o chuveiro. Então não vai ter outros circuitos passando junto com o chuveiro. Ele é um circuito de tomada de uso específico. Você vai ter o conduíte levando diretamente para ele. Beleza? Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeos novos, conteúdos novos, para ajudar você, eletricista, a melhorar cada vez mais na sua carreira. Beleza? Abraço, até a próxima.